a todo e toda mulher e homem de Deus. Não há ninguém que sirva ao Senhor Jesus que vá fazê-la sem essas coisas necessárias. Mas Paulo orienta o seu novo pastor, ou aqui o seu companheiro de ministério, a alguns pontos fundamentais que quero trazer ao Paulo Júnior e a todos nós. Porque entendo que aquilo que o Senhor aconselha, através de Paulo, ao discípulo Timóteo, também aconselha a todos nós. Não porque Timóteo era um homem excepcional acima de todos nós, nem um homem mais especial do que nós, mas porque era tanto homem quanto nós, tudo que ele recomenda a Timóteo passa a ser então para nós também. No verso 11, ele diz: você, porém, e aí eu quero pensar, você homem, você mulher, adolescente, jovem, busque, fuja de tudo aquilo que ele havia dito nos versos anteriores, nós vamos falar sobre isso já já. Busque a justiça, a piedade, a fé, a perseverança e a mansidão. Note bem, se há uma coisa que devemos fazer ao longo da vida, está proposta nesse verso 11. Há hoje uma crise de propósito, as pessoas não entendem por que existem, não entendem por que estão vivos, não entendem a razão de suas vidas. Eu tenho aqui pelo menos alguns bons propósitos para viver. O homem de Deus deve buscar, uma mulher de Deus deve desejar, deve querer, deve ir atrás com unhas e dentes, com toda a força. E em primeiro lugar ele diz, uma justiça. A palavra justiça na Bíblia pode ser traduzida em várias questões diferentes. Ele é muito amplo esse termo. Mas aqui em Timóteo, creio eu que ele está falando necessariamente de viver de acordo com os padrões do Evangelho, dos mandamentos. Envolve integridade pessoal, envolve vida de santidade, envolve refletir o caráter de Deus. Como ele diz em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo Júnior, homens e mulheres de Deus que me ouvem aqui, busquem uma vida santa em todo o tempo. Este é o propósito de Deus para nós. Amém? Paulo, não haverá ministério bem-sucedido se você não procurar imitar o Senhor Jesus em tudo. Em segundo, ele diz, busque uma vida de piedade, que envolve uma consciência de reverência diante do Senhor. Uma vida de piedade implica em estar consciente da presença de Deus todo o tempo na sua vida, Paulo. Não há um minuto sequer que o Senhor nos deixa órfãos. Não há um instante em que Ele nos abandona. Não há um momento em que Ele não nos veja. Então, sim, se envolva com o Senhor e com a consciência da sua presença e reflita na sua vida o seu caráter, a sua presença, a sua santidade. Intimidade, ligada à santidade. Relacionamento com Deus, é isso que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Portanto, Paulo Júnior, se dedique a uma vida de intimidade com Deus. Não há como ser bom pastor, não há como ser um bom guia para a igreja do Senhor, a Cristo, se você não caminhar com Ele. Não há como ser um bom pai, não há como ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, se não caminharmos intimamente com o Senhor. Portanto, busquemos uma vida de piedade. Mas ainda, ele aconselha a Timóteo, busque também uma vida de fé. Confiança na dependência de Deus. É importante nos lembrarmos que ao longo de todos os anos de ministério do Senhor Jesus, ele trabalhou com um grupo de 12 apóstolos, 12 discípulos, que foram desafiados por ele a caminhar pela fé.
Não havia promessa, não havia absolutamente nenhuma garantia, a não ser a palavra que ele havia dito no Sermão da Montanha: assim como me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Caminhar com Jesus implica em confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Envolve crer nas suas promessas. Envolve depender de que Ele estará, sim, provendo nas nossas vidas tudo o que é necessário para o bom desenvolvimento do ministério. E às vezes, irmãos, isso implica em dificuldades. Triste aqueles homens e mulheres que hoje ainda acreditam que andar com fé é andar sem problemas. Que andar com Deus é não enfrentar dificuldades. Porque é através deles, dificuldades e problemas, que o Senhor nos fortalece, nos amadurece e nos faz parecer ainda mais com o Senhor Jesus. Portanto, Paulo Júnior, tenha fé de que em meio ao ministério, as dificuldades que virão, e certamente virão, posso aqui perguntar ao pastor Eugênio e ao pastor Ives, não é verdade? Não há ministério que não enfrente problemas. Mesmo aqui, como pastor auxiliar, ou em outro lugar onde o Senhor o levar, pode aguardar, eles virão. Mas nunca, nunca perca da sua mente a consciência de que é o Senhor quem vai te guiar, e dependa pela fé apenas dele. Timóteo ainda é aconselhado a buscar amor. Jesus Cristo nos deu um primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, quando Paulo aconselha Timóteo a buscar o amor, ele está fazendo referência a este amor sacrificial, altruísta. Paulo, haverá dias em que você sentirá a tentação de não amar pessoas. Porque pessoas dão trabalho. É simples. Pessoas pecam. E elas pecarão contra você. Mas nunca se esqueça de que o Senhor Jesus, através de Paulo, te aconselha, te ordena a buscar o amor. Ou seja, se esforce. Não desista de amar. Nunca, jamais. Haja o que houver. Deixe Jesus Cristo encher o teu coração com o seu próprio amor maravilhoso. E este amor o envolverá o coração e o capacitará a amar até mesmo aqueles que se levantarem contra ti no ministério. Você que me ouve e não tem um chamado ministerial como pastor, mas é servo do Senhor Jesus, também ele aconselha a buscar o amor em seus relacionamentos, a buscar o amor em sua vida. Deixe Jesus Cristo ser o Senhor do seu coração e não ame as pessoas do seu jeito. Ame-as do jeito de Cristo. Ame-as com o amor dele. Ame-as de forma a se sacrificar, a se doar, a se entregar a si mesmo por amor a Ele. E isto abrange compaixão, abrange perdão e abrange serviço. Portanto, Paulo Júnior e todos nós aqui, tenhamos compaixão pelos nossos irmãos em Cristo. Estejamos dispostos a perdoá-los todos os dias, mesmo que eles pequem contra nós muitas vezes no mesmo dia. Mas esteja pronto para servi-los, custe o que custar. Tire de si, tire de sua própria boca, mas esteja disposto a imitar o Senhor Jesus que se entregou a si mesmo por nós. Como fazer isso? Só na presença do Senhor Jesus. Ele estimula ainda o seu discípulo, Timóteo, a buscar a perseverança, capacidade de permanecer firme em meio às tribulações e perseguições.
Irmãos, nós assistimos hoje em dia um grande número de pessoas que caminham com Jesus por um tempo e abandonam a fé. Abandonam porque ele não atendeu suas expectativas. Porque construíram uma imagem equivocada de quem ele é e do que ele prometeu fazer. Se relacionam com Deus de uma forma equivocada, construindo uma ideia errada daquilo que ele prometeu fazer. Paulo Júnior, abasteça-se da palavra de Deus, confie nas promessas do Senhor e deixe as promessas encher o seu coração de perseverança e de fidelidade, que você não desista do Evangelho, que você não desista do Senhor, que você não desista da igreja, que você não desista de nada que o Senhor te chamou para fazer, porque é Ele quem está contigo todos os dias, meu irmão, e é Ele que está contigo também, no meio das dificuldades que você está enfrentando. Ainda no verso 11, ele diz: busque a mansidão. Busque a gentileza. Busque estar debaixo do controle do Espírito de Deus e não recorrendo às suas próprias forças. Busque ser gentil e paciente em seus relacionamentos. Busque agir com amor em qualquer situação, e haverá desafios, porque é muito fácil para nós perdermos a paciência com as pessoas. Gritarmos, ofendermos, machucarmos, especialmente, Paulo, as pessoas que mais amamos, as com quem nós convivemos há mais tempo. Busque a mansidão, a semelhança do que o Senhor Jesus nos aconselhou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, se humilhe diante da poderosa mão de Deus e deixe o Senhor guiar você em seus relacionamentos, promovendo sempre um coração gentil na vida daqueles que estão ao seu redor. Verso 12. Paulo estimula Timóteo a combater o bom combate, tomar posse da vida eterna. Esta frase enfatiza a vida cristã como uma batalha espiritual, e é isto que de fato é, uma batalha entre a carne e o espírito, uma batalha entre a vontade de Deus e a nossa vontade, uma batalha entre uma vida de submissão ao Senhor e uma vida confiando em si mesmos. Por isso, combata o bom combate, lute de olho naquilo que o Senhor ecoa em Efésios capítulo 6, verso 2, vestindo toda aquela couraça e aquele capacete, todos aqueles aparatos de guerra que Paulo lista em Efésios 6. O bom combate implica uma luta nobre, digna, implica em alinhar os valores ao ensinamento da palavra de Deus, Paulo Júnior. Não lute com as suas próprias armas, não lute com os seus próprios argumentos, não lute com os seus próprios preceitos, nem se deixe levar por aquilo que outros estão dizendo. Busque combater o bom combate nas mãos do Senhor, debaixo da graça e da direção do Senhor. Eu chamo a atenção dos irmãos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 24 a 27, pois quando se trata de bom combate, Paulo nos fala ali. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 em diante. Vocês não sabem que de todos os que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Pastor, mas você está falando de bom combate, agora está falando de correr, porque a palavra é a mesma ideia. Tá? Tanto no grego lá, do texto de Timóteo, como aqui no texto de 1 Coríntios, a palavra é a mesma ideia. Tanto o esforço necessário para competir nos jogos ou para lutar numa guerra é a mesma ideia de esforço necessário. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Paulo, combata o combate lembrando que você receberá do Senhor Jesus o prêmio da sua
vocação. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, diz Paulo. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo Júnior, esmurre o seu corpo, esmurre suas vontades egoístas, esmurre suas ambições, e deixe Jesus Cristo controlar a sua vida, meu irmão, e certamente você terá um ministério bem-sucedido. Não porque ele será numeroso, nem porque será numa igreja grande, mas porque será segundo a vontade do Senhor. Não seja arrogante, não confie nas riquezas, pratique o bem, rico em boas obras e seja generoso. É esse o conselho de Paulo em Timóteo. Preste atenção. No contexto, Paulo fala sobre a questão dos homens ricos, e ele aconselha essas pessoas a não confiar em suas próprias riquezas. O orgulho não deve ser uma característica de um crente, quanto mais de um pastor. Riqueza neste mundo está fadada a ser perdida. A verdadeira riqueza está em Deus, Paulo Júnior. Nunca imagine que é o ministério que vai te fazer satisfazer os desejos do seu coração. Você não vai ficar rico no ministério pastoral. Não com tesouros terrenos. Porque se o ficar, não será para ti, mas para compartilhar. Porque o Senhor ensinou: pão nosso de cada dia nos dá hoje. É nosso, é seu, dado por Ele, para compartilhar, dividir. Crentes são chamados para viver vidas que reflitam a bondade de Deus. A instrução aqui, quando ele usa as palavras fazer o bem, é um tema recorrente no Novo Testamento. Em Gálatas 6, verso 10, ele fala sobre isso. Faça o bem, Paulo. Faça o bem com os recursos que Deus te deu. Faça o bem ajudando as pessoas ao seu redor. Faça o bem amando a todos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós não devemos apenas praticar boas obras, irmãos, mas também devemos destacar-nos nelas. Deve ser a marca da nossa vida cristã. A verdadeira riqueza é encontrada em servir os outros, em cumprir os mandamentos de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, e especialmente dos pastores, que sejamos exemplos para o rebanho, no sentido de estar dispostos a nos gastar e desgastar em prol da obra do reino de Deus, porque não podemos nós pedir aos irmãos para amar a Jesus dessa forma, se nós não estivermos dispostos a fazer nós exatamente isso. E para terminar, Paulo Júnior, no verso 20, Paulo escreve a Timóteo: guarde o que foi confiado a você. Já fazem 25 anos que eu sou pastor. Aqui nesta igreja, 23 anos. E durante todos os anos, eu sei que fui tentado a pecar e a abandonar e a deixar a fidelidade ao Senhor. Algumas ocasiões eu o fiz, porque sou homem, pecador. E não é porque sou 23 anos pastor que não tenho esse tipo de problema. Todos temos. Mas graças a Deus, nos momentos em que cedi e pequei e desobedeci ao Senhor e falhei não só como pai, como esposo, como pastor, como crente, como irmão, como filho, como pai, ao longo desses 25 anos isso aconteceu várias vezes, nenhuma nem duas, eu pude contar com a compaixão, com a graça e com a misericórdia das pessoas que me cercam, a me estimular a colocar de pé e a seguir firme no Senhor.
Guardar o que foi confiado a você, Paulo, implica estar cercado também de pessoas que possam fazer o mesmo na sua vida. Ajudá-lo, porque você cometerá muitos erros. Ajudá-lo a se lembrar por que você foi chamado, porque você é servo do Senhor e porque Ele é digno do teu amor. E nos momentos em que você sentir que está enganado, que escolheu a carreira errada, ou que de repente você teria feito melhor em partir para outro lado da sua vida, lembre-se e ouça aqueles ao seu redor que vão dizer: ei, foi o Senhor que te chamou, arrependa-te, volte a amar o Senhor, não desista, guarde aquilo que foi confiado a você pelo Senhor Jesus quando você ainda era um menino, ensinado pelo seu pai e sua mãe, que certamente seu pai estaria aqui agora reluzente de alegria de ver esse dia, porque eu sou testemunha e muitos irmãos aqui, a família toda é testemunha do quanto ele sonhou em vê-lo como pastor. Que o Senhor o proteja, que o Senhor o guarde, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o mantenha firme na sã doutrina, e que assim como Timóteo, que você possa chegar ao final da sua vida e olhar para trás e ter a simples clareza: foi o Senhor. Amém? Graças a Ele por tudo. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque o Senhor escolheu a cada